Salve alunos do canal Atualize Educação! Hoje falaremos sobre a Revolução Russa, uma revolução, uma guerra civil que colocou o povo trabalhador, os trabalhadores no poder naquele país no ano de 1917. Dividiremos essa aula em duas partes. Neste primeiro vídeo falaremos sobre as causas, os motivos que levaram o povo russo a se revoltar contra os proprietários de terra, contra o seu governo, contra o seu governante, o imperador Nicolau II. Falaremos também neste vídeo sobre como os trabalhadores se organizaram algumas décadas antes da Revolução. Como eles formaram sindicatos, partidos, como eles reivindicaram melhorias na sua situação de vida. No segundo e último vídeo falaremos sobre o ano da Revolução, sobre como foi essa guerra civil entre povo russo e nobres proprietários de terra e governo. Bem, sociedade russa, como era a sociedade russa da época? Miserável, desigual, injusta. 20% eram chamados boiardos. No meio desses 20% de boiardos havia membros da Igreja Católica Russa, que é uma igreja ortodoxa, não é a Igreja Católica Romana que nós conhecemos aqui no Brasil. Enfim, então, no meio desses boiardos havia membros da Igreja Católica Ortodoxa Russa. No meio desses boiardos também havia militares de alta patente, os comandantes do exército russo, da marinha russa. Bem, e o que eram os boiardos? O que caracterizava os boiardos? Eles eram proprietários de terra, eles eram nobres. Eles formavam 20% da população russa, mas eram donos de 80% de todas as terras russas. E eram as melhores terras, por sinal, eram as terras mais férteis, mais próprias para a agricultura. 20% donos de 80% do território russo, os nobres. Lá embaixo estavam os mujiques, esmagadora maioria da população russa. Quem eram os mujiques? Mujiques eram camponeses, trabalhadores do campo que trabalhavam sob as regras, dentro das regras da servidão. Eles eram servos. Isso quer dizer que eles nasciam em uma fazenda de um boiardo e ali faziam um contrato onde eram obrigados a trabalhar até a morte. Era uma semi-escravidão, uma espécie de escravidão onde o sujeito chamado servo não podia ser vendido como escravo, mas ele deveria ficar preso àquela terra, àquela propriedade pelo resto da sua vida, da sua pobre existência, e sempre pagando altíssimos impostos. A maioria da sua produção rural ia para o boiardo, para o dono da fazenda. Em anos de seca, em épocas de seca, a fome dos mujiques era mais acentuada, mais forte, e os boiardos não estavam nem aí com a paçoca. Era assim que se configurava, que se formava a sociedade russa. Havia ainda, em menor proporção, os kulaks. Os kulaks eram pequenos proprietários rurais, tão pequenos que possuíam terras não tão boas assim para a agricultura, geralmente, e terras pequenas. Portanto, esses kulaks trabalhavam em família para o próprio sustento. Eles não tinham empregados, não eram ricos, não eram como os boiardos. Eram pequenos proprietários de terra que, por terem terras muito pequenas e pouco férteis, tinham que trabalhar para si mesmos, para se sustentar. Enfim, eram pobres os kulaks. Além dos kulaks, havia um pequeno grupo de operários, tá? Veremos daqui a pouco em números quantos eram esses operários, qual a sua importância. Mas eles eram em uma quantidade bem pequena, pois a indústria na Rússia, ali nos anos de 1850, 60, 70, era muito pequena, estava começando a crescer, recebendo investimentos de outros países. Portanto, não fazia parte, não era parte importante da economia russa. É isso que eu quero dizer no final das contas. Vamos lá, datas, períodos, como os operários se organizaram, como os camponeses principalmente se organizaram e reivindicaram, reclamaram e fizeram a revolução. E chegaram até o ano da revolução, reclamando, se organizando, lutando. Como foram essas lutas até o ano da revolução? Década de 1860, diante de reclamações, manifestações ainda um pouco desorganizadas, Alexandre II prometeu
Alexandre II era o czar da época, era o rei, era o imperador russo, prometeu reformas agrárias importantes. Prometeu dividir parte das terras dos boiardos com os mujiques. Prometeu libertar os mujiques da sua servidão, da sua semi-escravidão, e não cumpriu. Anos de 1870, para vocês terem uma ideia de como eram os operários russos e de como a indústria não tinha tanta importância assim. Havia 100 milhões de habitantes, 1 milhão dos quais eram operários. 1 milhão de operários em uma sociedade de 100 milhões de habitantes. Portanto, a indústria era muito pequena em comparação, a sua importância era pequena em comparação à agricultura. Essa indústria pequena funcionava dependendo de capitais estrangeiros que vinham principalmente da Inglaterra e da França. Inglaterra e França investiam dinheiro, investiam capital na indústria russa. Sem esse capital, essa indústria não teria nascido nessa época e teria demorado algum tempo a mais para surgir na Rússia. Bem, a agricultura russa, que era a atividade econômica mais importante para os russos, tinha muito pouca tecnologia. Portanto, a sua produtividade, a sua força não era tão grande assim, apesar de ser a agricultura russa a atividade econômica mais importante daquele país. Mas a falta de tecnologia tornava essa atividade muito menos lucrativa do que poderia ser. Bem, então a Rússia não era um país dos mais ricos, dos mais felizes. Além de ser um país injusto, com nobres explorando os servos, era um país também de economia pobre. Início do século XX, início dos anos de 1900, como estava a Rússia? Era apenas a quinta economia mundial, a quinta economia industrial. Em primeiro lugar estava ainda a Inglaterra, em segundo a Alemanha, em terceiro a França, em quarto a Itália. Esses países são chamados ainda nos livros didáticos de economias centrais, potências centrais, economias industriais centrais, as mais importantes: Inglaterra, Alemanha, França e Itália. A Rússia era uma economia periférica, ali na marginal, meio de fora, correndo por fora. Era uma economia com uma indústria pequena e que vivia da agroexportação, exportava produtos agrícolas, vendia esses produtos para esses países de economia mais central, de economia industrial. Bem, a Rússia então era uma economia periférica, vendendo produtos agrícolas para as economias centrais, que eram a Inglaterra, a Alemanha, a França e a Itália. A Rússia também vivia em uma monarquia absolutista, ou seja, o povo não tinha direito a reclamar, não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade religiosa. O povo vivia sob o chicote do rei, do czar, do imperador. Enfim, era um país muito atrasado em comparação aos outros países da Europa, a esses que eu falei principalmente. Primeira Guerra Mundial. Nada é tão ruim que não possa piorar. Na Primeira Guerra Mundial, que se deu entre 1914 e 1918, a Rússia participa dela porque nessa guerra, a Rússia tinha interesses econômicos a defender. Inglaterra e França eram os países que investiam na indústria russa. Além disso, Inglaterra e França também compravam grande parte da produção agrícola da Rússia. Compravam e investiam. Então, Inglaterra e França precisou que a Rússia fizesse um favor. Brigasse com a Alemanha, com o exército alemão, para dividir esse exército em duas forças. O exército alemão, então, a Alemanha lutaria de um lado contra a Inglaterra e França e do outro contra a Rússia, sendo mais fácil, então, para a Inglaterra e França, para ingleses e franceses vencerem a Alemanha. Só que a Rússia não tinha armas, a Rússia estava na miséria, a Rússia se endivida mais ainda porque tem que contrair empréstimos para comprar munição, para comprar armas. A Rússia sai desmoralizada, derrotada dessa guerra. Ela assina uma rendição em 1917 com a Alemanha, chamada Paz de Brest-Litovsk, mas a Rússia perde territórios com essa paz.
A Rússia é humilhada pela Alemanha, a Rússia perde a moral, ela é desmoralizada, enfim, a Rússia perde milhões de vidas na Primeira Guerra Mundial. Se eu não me engano, 40% das mortes de soldados na Primeira Guerra foram de soldados russos, tá? Enfim, a Rússia se arrebenta toda. E isso vai catalisar, vai acelerar mais ainda a revolta popular. E aqui chegamos ao começo da organização dos trabalhadores russos. O ano é 1903. Em 1903, havia um partido dos trabalhadores russos, o Partido Operário Social Democrata. Esse Partido Operário Social Democrata se racha em dois grupos. Um é chamado bolchevique, que em português significa maioria, os da maioria, os caras da maioria. O outro menchevique, que obviamente significa minoria. Bolchevique, maioria, menchevique, minoria. O que queriam os bolcheviques? Eles queriam seguir a teoria do leninismo e o marxismo, que basicamente é o seguinte: vamos agora, no meio desse país rural, convencer os camponeses, convencer também os operários em menor número, que estão em menor número, convencer os soldados, que também são trabalhadores, a fazer uma revolução já, a tomar o poder nas suas mãos, a eliminar o Nicolau II. Aliás, não era o Nicolau II ainda, se eu não me engano. 2 anos depois eu tenho certeza que ele estava no poder, 1905. Mas, enfim, Nicolau ou não, 1903, os bolcheviques, esse grupo que era a maioria do Partido Operário Social Democrata, esse grupo dos bolcheviques exige a revolução imediatamente. Querem que o povo operário, o povo camponês, o povo composto de soldados, trabalhadores, né, que recebiam salários também muito baixos. Enfim, os bolcheviques queriam que esse povo trabalhador fizesse imediatamente a revolução, tirassem o poder do imperador, do czar, do governo russo e dividissem as terras, dividissem as indústrias com os trabalhadores, para que não houvesse mais miséria, para que não houvesse mais exploração. Isso era a essência, a característica principal do socialismo. Bem, os mencheviques eram mais tranquilos. Eram compostos de burgueses, eram compostos de empresários, eram compostos de profissionais liberais, como advogados, médicos, enfim. Eles tinham uma opinião menos agressiva. Eles queriam primeiro industrializar a Rússia, queriam que o governo então industrializasse o país, recebesse mais investimentos estrangeiros, investisse mais na indústria, para gerar riqueza, riqueza por meio da exportação de produtos industrializados. E depois que a indústria chegasse à Rússia em peso, lutariam os mencheviques por direitos trabalhistas, para que os trabalhadores tivessem uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, salário mínimo, férias e uma vida boa, assim como para os camponeses. Mencheviques, a turma do vamos devagar, vamos por etapas, eram os etapistas, uma coisa de cada vez, sem guerra, sem sangue. Os bolcheviques eram faca na caveira e já queriam a revolução imediatamente, trabalhadores no poder, para tomar para eles, para os trabalhadores, todas as terras, todas as fábricas, das mãos daqueles que exploravam o povo, dos boiardos, dos grandes burgueses russos, né? Enfim, os líderes mais famosos desses dois partidos, né, mencheviques e bolcheviques, foram o advogado Kerensky, líder dos mencheviques, e o advogado Vladimir Lenin, líder dos bolcheviques. Lenin, bolcheviques, Kerensky, mencheviques. Enfim, assim se dividiu o Partido Operário Social Democrata. Esses bolcheviques e mencheviques vão ser muito importantes na Revolução Russa. Eles vão liderar a Revolução Russa. Primeiro os mencheviques, depois os bolcheviques. Sovietes, né? A palavra soviete se tornou muito famosa depois da Revolução Russa. Soviete com T mudo. O que eram os sovietes? Eram conselhos, eram reuniões, eram grupos de soldados, camponeses, operários, ou seja, de trabalhadores. No socialismo, na ideia do socialismo, esses caras eram proletários.
Eles não eram donos de nada, eles só tinham a sua prole para sustentar, os seus filhos, proletário. Esses proletários vendiam o quê? Para sustentar a sua prole, os seus filhos? A sua força de trabalho, o seu suor, o seu esforço físico no campo, no caso dos camponeses, na indústria, no caso dos operários, no exército, no caso dos soldados, enfim. Vendiam a sua força de trabalho e recebiam um salário, mas o salário era tão baixo, que a maior parte da sua força de trabalho, do valor dela, ficava com o patrão, ficava com o governo, ficava com o dono da fábrica, com o dono da terra. Isso que ficava com o dono da fábrica, com o dono da terra ou com o patrão, era chamado de mais-valia. Era parte do dinheiro que foi subtraída, que foi roubada, que foi tirada do trabalhador. Bem, havia dois tipos de mais-valia absoluta e mais-valia relativa. O que era mais-valia absoluta? Entrando um pouquinho nessa ideia do socialismo. O patrão, seja ele na indústria, seja ele no campo, ameaça de desemprego o trabalhador. Pressiona no sentido de, se você não produzir mais, não trabalhar mais horas, mais rápido, se você demorar muito tempo no banheiro, ir muitas vezes ao banheiro, se você não trabalhar como máquina, você vai ser mandado embora, você vai ter o seu salário reduzido e, na base da pressão, esse cara trabalha mais ainda, né? O seu salário fica do mesmo jeito, mas a sua força de trabalho aumenta e ele vai dar mais lucro para o patrão, mais-valia. E existe a mais-valia relativa, o patrão sempre vai buscar na indústria, no campo, máquinas, mais tecnologia, e essa tecnologia vai aumentar a produção. Isso vai dar mais lucro para o patrão, mas o salário do empregado vai ser a mesma coisa. Mais lucro para o patrão, aumenta o valor da força de trabalho do trabalhador, ele trabalha mais com a máquina, mas o salário dele, do empregado, é a mesma coisa. Então nós temos uma maior mais-valia, um maior lucro para o patrão, por causa da tecnologia, que também gera desemprego. Enfim, então esses sovietes, conselhos de operários, camponeses, soldados, surgem em 1905 para organizar essa luta e enfrentar a exploração dos patrões russos, né? E por que esse ano, 1905, é o ano do surgimento dos sovietes? Nesse ano a Rússia entra numa guerra meio idiota. Rússia contra Japão, guerra russo-japonesa entre 1904 e 1905. Nessa guerra, o imperador Nicolau II queria a região da Manchúria, conquistar a Manchúria. Manchúria era uma região da China rica em borracha que seria importante para o crescimento da indústria russa. Bem, os russos pedem empréstimos para comprar armas, munição, se endividam, perdem a guerra, perdem milhares de vidas, são desmoralizados, são derrotados, são humilhados. E aí o povo russo se organiza nos sovietes para enfrentar o Nicolau. Um sozinho falando não tem força, mas todos juntos têm. Então em cada cidade russa, nas principais cidades russas, vão surgindo sovietes, esses grupos de trabalhadores unidos pelo bem de quem trabalha e contra a exploração do Nicolau II, que além de explorar os trabalhadores, de não dar direitos a eles, também os mata em guerras que não podem ser vencidas. Bem, nesse ano, ainda por causa da guerra russo-japonesa, da maior miséria do povo russo, surge um episódio chamado Domingo Sangrento. Milhares de mulheres, crianças, homens, camponeses pobres, operários, vão até as portas do Palácio de Inverno, onde estava o imperador Nicolau II. As mulheres e crianças carregavam fotos, ícones, fotos não, pinturas, imagens do imperador, e o chamavam de papaizinho. Ele era chamado de papaizinho pelo povo russo. Essas mulheres e crianças e homens queriam comida, queriam pão, queriam terra, queriam viver com mais dignidade. O Nicolau II manda a sua guarda pessoal fuzilar essas pessoas. Elas são atacadas, pisoteadas a cavalo, 1000 delas morrem em um único dia, que ficou conhecido como Domingo Sangrento. As ruas em frente ao palácio, cobertas de neve, ficaram vermelhas com o sangue dessas pobres e inocentes vítimas.
Nesse mesmo ano, além do Domingo Sangrento, houve greves gerais dos trabalhadores nas cidades russas. Sobre os sovietes, faltou dizer que o soviete principal, e veremos isso no próximo vídeo, era o soviete de São Petersburgo. Enfim, greves gerais e o famoso levante do encouraçado Potemkin. Esse encouraçado, esse navio Potemkin, foi tomado pelos marinheiros pobres, que se identificavam com a luta dos camponeses e dos operários. Enfim, esses marinheiros pobres tomaram esse navio e ameaçaram atacar a própria Rússia com esse navio. Ameaçaram se revoltar para defender os trabalhadores, os camponeses. Lenin, o líder dos bolcheviques, o cara que queria a revolução já, a luta contra os patrões imediatamente, Lenin chamou esses eventos, o Domingo Sangrento, o levante do encouraçado Potemkin, as greves gerais, Lenin chamou tudo isso de ensaio geral. Era um ensaio, um treinamento para a revolução de verdade que viria 12 anos depois, em 1917. No mesmo ano, 1905, houve o Manifesto de Outubro, um manifesto escrito onde a população organizada nos sovietes, pedia por liberdade de expressão, poder reclamar do czar sem ser fuzilado, onde a população pedia tolerância religiosa, respeito a quem não era católico ortodoxo, como por exemplo os judeus. Nesse manifesto pedia-se o fim da miséria, distribuição de terras, melhores direitos trabalhistas, melhores salários. Nesse manifesto pedia-se o direito à vida. A pessoa não pode ser esmagada, fuzilada porque reclamou do imperador, porque reclamou que passa fome, porque tem uma religião diferente. Nesse manifesto, o povo pediu a reforma agrária, a divisão das terras, o fim da servidão. Nesse manifesto, o povo pediu um parlamento popular, ou seja, poderia continuar o rei, o monarca, o czar, Nicolau II, mas desde que ele deixasse funcionar um parlamento para deputados que representavam o povo, os sovietes pudessem lutar por seus direitos, por exemplo, melhores salários, férias, dignidade, terras. Esse parlamento foi criado pelo Nicolau II e recebeu, enfim, em russo se chama Duma, esse parlamento popular, a Duma, D-U-M-A. A Duma foi um parlamento fajuto, de mentira. Nicolau tentou dar o famoso migué, abriu o parlamento, mas ele abria e fechava sempre que percebia que o povo estava falando demais, reclamando demais. O parlamento então não deu força ao povo, foi apenas mais uma tentativa do Nicolau II em enganar, explorar e piorar a situação do povo russo. Ele queria apenas se manter no poder por mais alguns anos, dando a impressão de que ouvia as vozes do povo que reclamava por fome, por terra e por paz. No próximo vídeo falaremos então sobre a Revolução Russa. Até lá, fiquem com Deus, um grande abraço.